o governo brasileiro decidiu subir o tom contra a indústria das apostas online. Diante do aumento do endividamento da população e da crescente procura por ajuda no SUS de pessoas que admitem vício em jogos, o ministro da Saúde deu o primeiro passo. Numa articulação inédita junto à Organização Mundial da Saúde, Alexandre Padilha começou a negociar uma ação global para impor limites à publicidade e patrocínios das bets. Segundo o ministro, o vício em jogos pode ser considerado um problema internacional de saúde pública. A estratégia brasileira mira o mesmo modelo usado décadas atrás contra a indústria do cigarro: restringir propaganda, reduzir exposição e enfrentar o poder econômico do setor. As conversas sobre o tema já começaram e a ideia é construir uma resolução internacional na OMS até 2027. Uma luta difícil diante do crescimento explosivo das casas de apostas no futebol, nas redes sociais e no cotidiano dos brasileiros. Terça-feira, 19 de maio de 2026. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast do Análise com mais informação. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o videocast em detalhes aqui no ICL Notícias. De segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje o meu convidado é o Jamil Chad, nosso colunista, comentarista, repórter aqui do ICL Notícias. Jamil, bem-vindo mais uma vez. Bem-vindo, eu que agradeço, Gabi. Esse bem-vindo teu é um privilégio. É sempre um privilégio te receber também, Jamil. E já trazendo uma apuração exclusiva sua para o nosso site. Né? Temos aí a sua matéria revelando que o governo brasileiro quer que a Organização Mundial da Saúde participe desse tratamento do vício em apostas, né? Com o mesmo rigor, por exemplo, que tratou o tabagismo décadas atrás. Eu te pergunto primeiro se esse modelo de regulação do tabaco, pelo que você tem conversado, e você conversou com o ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, é o parâmetro ideal para enfrentar as bets hoje, para tratar. Claro que é uma combinação de fatores, né? Mas me parece que o ponto da saúde é uma peça-chave para conseguir pensar numa articulação internacional também, claro, levando em conta as particularidades de cada país, de cada região. Sem dúvida, Gabi, e é muito interessante que esse debate todo esteja sendo conduzido, pelo menos nesse caminho, pela pasta da saúde, né? Porque, claro, ele tem um componente social, tem um componente, sem dúvida nenhuma, econômico, dramático em termos econômicos, mas um dos elementos mais fundamentais é justamente o da saúde. E por que a saúde foi buscar justamente no modelo do controle do tabaco para, de alguma forma, guiar os trabalhos no que se refere às casas de aposta? Em primeiro lugar, quando esse debate começou sobre tabaco, isso há 30 anos mais ou menos, era considerado quase impossível. Como assim regular ou limitar ou banir a publicidade de um produto que é comercialmente autorizado a ser vendido? Né? Como é que você faz isso? Em segundo lugar, como é que você tira essas empresas, essa indústria, do patrocínio de alguns dos maiores eventos do mundo? Você não se lembra, Gabi, mas as empresas de tabaco estavam no centro, por exemplo, da Fórmula 1. A Fórmula 1 existia graças ao patrocínio, basicamente, de diversas marcas de cigarro. Não só a Fórmula 1, vários outros grandes eventos no mundo. Então, é tão difícil quanto hoje você falar de bets. Não dá para tirar ela de circulação, não dá para regulamentar. E qual é o argumento do Ministério da Saúde? Dá. Olha só o que nós fizemos com o tabaco. Se isso foi possível com o tabaco, por que não com as bets? Então, esse é basicamente a tentativa de construir, a partir de agora, um caminho longo, Gabi, sem dúvida nenhuma. Não é da noite para o dia que você faz um consenso. A gente conhece muito bem a pressão aí interna no Brasil. Se a pressão já é desse tamanho no Brasil, você imagina o que é fora e basicamente em vários países ao mesmo tempo. Então, qual é o plano do Brasil? Em primeiro lugar, nesta semana aqui em Genebra, está acontecendo a Assembleia Mundial da Saúde. Por isso que o ministro Padilha está em Genebra, mas não só ele.
todos os ministros da saúde de todos os países, quer dizer, quase todos. Estados Unidos saiu da OMS e a Argentina saiu da OMS também, enfim, aquela história que a gente já conhece. Então, o que o ministro Padilha está tentando fazer é justamente articular eu diria, uma ofensiva internacional para regular. De que forma? Em primeiro lugar, colocando o tema, ou seja, falando sobre o tema. Antes de você propor uma regulação, antes de você, obviamente, falar em políticas públicas para isso, primeiro tem que ser falado, o assunto tem que ser colocado como, obviamente, um problema de saúde. Segundo ponto que o governo brasileiro tenta fazer agora, conseguir que a OMS articule e financie estudos em vários lugares do mundo sobre, claro, o impacto das bets para a saúde das pessoas em vários lugares do mundo. Então tem esse segundo componente. E o terceiro, que é finalmente o encaminhamento, isso para o futuro, seria quando então uma resolução da OMS poderia ser apresentada pedindo justamente a regulação da publicidade das bets. E aí, claro, colocando a publicidade não só na televisão ou nas redes sociais, etc., mas também o patrocínio de eventos ou de atividades esportivas. Um dilema e um desafio gigantesco, porque são dezenas de clubes pelo mundo que têm na camiseta o nome de uma bet. Me parece, Jamil, que muito rapidamente até o Ministério da Saúde percebeu que o problema das bets sobretudo, hoje um problema de saúde mental, né, que sobrecarrega o SUS. Então, até tenho acompanhado, conversado até com algumas pessoas também do Ministério da Saúde sobre essas iniciativas. Tem, por exemplo, hoje teleatendimento para quem enfrenta problemas com jogos e apostas, né? Com o vício mesmo. Então, desde o começo do ano, o Ministério da Saúde lançou um guia para enfrentar esses impactos das apostas online na saúde. Mas você tocou num ponto importante sobre cada país realizar pesquisas para entender melhor esse impacto, porque, por ser relativamente recente, mais do que isso, antes não havia nenhum tipo de regulamentação, então um vácuo nesse sentido, a gente não tem ideia ainda do impacto real que esses jogos, né, que essas apostas online têm na vida da população. Acho que aos poucos estamos descobrindo, né, a questão dos endividamentos e até mesmo o impacto da saúde mental. Gabi, tem um elemento importante nisso que você falou, que é justamente as experiências nacionais. E é muito frequente, eu estou aqui há quase 30 anos, e é muito frequente que a OMS vá ao Brasil procurar justamente exemplos ou experiências, não que elas tenham sido perfeitas, não é isso, mas modelos de como lidar com alguns dos grandes desafios. Isso aconteceu no combate contra o HIV, o Brasil era e continua sendo até hoje um exemplo de um país que lidou justamente com esses problemas. O Brasil também foi um exemplo no que se refere ao cigarro, também as políticas adotadas pelo Brasil foram consideradas justamente como modelo pela OMS para depois implantar no mundo todo. Não é por acaso, Gabi, quando a pandemia da Covid-19 chegou, eu me lembro, eu estava na OMS e um altíssimo dirigente da OMS me disse, olha, vocês lá no Brasil, vocês têm competência, vocês têm uma rede impressionante de médicos e hospitais, vocês têm o SUS e vocês conhecem doenças tropicais. Vocês vão tirar de letra a pandemia. O que ele esqueceu é que tinha, naquele momento, um governo negacionista. E aí, claro, tudo desandou e o Brasil, que sempre foi um exemplo em saúde pública, passou a ser o pior dos alunos no que se refere à pandemia da Covid-19. Então tem esse componente. E agora, de novo, em mais um desafio, obviamente, de saúde pública, o Brasil se apresenta como uma espécie de, eu diria, articulador de algum tipo de caminho. O Brasil já está conversando com o Reino Unido, para ver, obviamente, de que forma os países podem se unir nisso. Por que o Reino Unido? Bom, é a capital mundial das casas de apostas. Então, obviamente, não só eles podem ter conhecimento, estudos, impacto, etc., como seriam basicamente um aliado absolutamente estratégico. Você ter do seu lado
na tentativa de regulamentação de um setor, justamente aquele local que é a capital mundial da casa de apostas, obviamente traz um peso gigantesco para esse processo. Mas ainda é muito, obviamente, estamos falando do começo, para você ter uma ideia, amanhã acontece na OMS justamente o primeiro evento para falar do impacto de saúde, da saúde das casas de apostas. O primeiro evento, jamais aconteceu nada parecido antes, é uma iniciativa do Brasil. Então, é o assunto desembarcando, não no cenário internacional, porque no cenário internacional ele já existe, mas é desembarcando como uma preocupação de saúde pública no cenário internacional. Isso é fundamental, Jamil. Olhar para outros exemplos, né? Você traz nessa sua matéria, o próprio ministro Alexandre Padilha cita também nessa conversa contigo o Reino Unido, né? Que é essa capital mundial das apostas, mostrando que o Reino Unido tem interesse nessa proposta brasileira. Isso é muito importante. E eu penso, como é que é essa articulação global, ainda mais tendo o Brasil à frente nessa iniciativa, né? Poderia servir para barrar talvez um poder transnacional dessas plataformas, porque muitas vezes também o que se tem notícia até agora, muitas vezes elas operam por meio de paraísos fiscais, quer dizer, muitas dessas empresas também não têm nenhum tipo de regulamento, então eu acho que isso também seria uma maneira de combater. Claro que aqui estamos falando de uma perspectiva da saúde, né? Olhando para a pasta. Mas dá para pensar numa articulação por meio de outras pastas, né? De outras frentes também de combate. Sem dúvida, Gabi. Inclusive na matéria eu trago, e convido a todos aí que possam acessar justamente o nosso site do ICL Notícias, ali uma outra experiência dentro desse contexto que você está falando, que é da autoexclusão. Né? A pessoa que tem dificuldades em não jogar, em não apostar, então ela, de uma forma deliberada, ela comunica, ela vai numa plataforma e ela comunica o CPF dela, dizendo quero estar basicamente excluída de qualquer tipo de publicidade nas redes sociais, no nosso telefone, em todo lugar, ou seja, aquela pessoa passa a não receber mais nem publicidade, nem qualquer tipo de oferta de casas de aposta ou qualquer coisa relacionada. Mas não é só isso. Se ela for colocar o CPF, depois de se inscrever basicamente nesse sistema, o sistema brasileiro, depois de você se inscrever nesse sistema, você tentar jogar, imagine uma noite você não está conseguindo controlar e você vai lá e tenta jogar, na hora de você colocar o seu CPF, o sistema basicamente cai, ou seja, não permite que você continue justamente com as apostas, porque, claro, com o teu CPF bloqueado, é como se você tivesse uma conta basicamente bloqueada naquele setor inteiro. Então, é uma inovação. Quem faz parte disso, segundo o ministro Padilha, 400 mil brasileiros já se inscreveram nesse sistema de autoexclusão. 400 mil brasileiros foram, de uma forma deliberada, na plataforma, colocaram o seu CPF e basicamente disseram: não quero receber publicidade e quero ser bloqueado se eu mesmo tentar fazer apostas com o meu CPF. É bastante inovador. Por isso que é um dilema para muitas pessoas, sem dúvida nenhuma, para muitas economias, e eu diria que é uma novidade, eu diria, na diplomacia internacional. Como criar um mecanismo para, como você bem colocou, empresas que saltam de paraísos fiscais a outros paraísos fiscais, quando aperta ali, salta para o outro lado, porque, claro, óbvio, não tem nenhum compromisso com nenhum tipo de território, no caso. Então, vai ser um desafio, sem dúvida nenhuma. Na questão do tabaco, foi um desafio de anos e anos e anos chegar a um acordo para o controle do consumo de tabaco e da publicidade. Foram anos, Gabi, eu acompanhei algumas dessas reuniões, foram extensas. O lobby do setor é impressionantemente organizado e forte. Ou seja, que a gente não tenha nenhuma ilusão de que semana que vem uma aliança de 30 países, 60 países vai lá e assina. Não, é muito mais complicado que isso.
Muito mais, Jamil. E você citou aqui alguns exemplos. Tem exemplos de outros países, né, que têm uma abordagem bastante rigorosa também sobre os anúncios dessas plataformas, né? Então, proibir em certos horários as propagandas em TV, em rádio, até internet. Na Alemanha, isso é bastante rígido. Tem um horário ali que não se pode. Então, tem um histórico, né, de restrição também no país desses jogos, né, ativos e virtuais e tal. Tem um outro país também que agora eu não vou, me fugiu aqui exatamente onde é, mas que tem um bloqueio durante a madrugada, porque é o horário em que se costuma jogar mais, né, e as pessoas que têm o vício, elas costumam passar mais tempo durante a madrugada, enfim, é o horário, às vezes, que a pessoa tem também, né, que ela não está trabalhando, ou enfim, não está fazendo as atividades, então é um horário que ela está mais vulnerável, mais suscetível a passar tempo nessas plataformas, então fica bloqueada dependendo, né, se ela já tiver algum histórico justamente em relação à saúde mental ou ao endividamento, que também é importante. Aliás, essa é uma particularidade do nosso país, talvez até da nossa região, justamente olhar para essa particularidade regional seja importante, né? Gabi, é interessante o que você tem colocado, porque, claro, existem já vários exemplos, e é justamente o evento de amanhã para tentar começar a coletar esses Uhum. exemplos, de que forma funciona num local. Claro, o desafio de um alemão não é o mesmo do desafio de um brasileiro, sem dúvida nenhuma não é, nem pela renda, nem pela cultura, nem pelo acesso, não dá para você simplesmente importar. Então, a questão é justamente saber de que forma isso pode ser coordenado, ou pelo menos de que forma um país pode aprender de outro. Na questão do tabaco, não, perdão, ainda sobre a Casa das Apostas, eu estou aqui há 26 anos, né? E aqui na Suíça, entre outras coisas, tem uma instituição chamada FIFA. Há 26 anos, eu me lembro de ir a coletivas de imprensa na FIFA e a discussão era a seguinte: não, casa de aposta no futebol? Impossível. Impossível. Por quê? Porque corromperia o próprio espírito do jogo. Não podemos, não existe nenhuma possibilidade de que casa de apostas sejam de alguma forma relacionadas com o futebol. Parecia que havia realmente uma muralha chinesa, Gabi. Não parecia que existiria em algum momento da história um cruzamento basicamente dessa muralha e que esse setor passaria não só a ser autorizado, e essa é a questão fundamental, não é só uma autorização para existir, mas para patrocinar o futebol. Hoje é só ligar a televisão. O número absolutamente impressionante de empresas que patrocinam o futebol. O que é patrocinar o futebol? É basicamente fazer parte da indústria do futebol. Então, hoje, essa é uma indústria que está dentro do jogo. É um jogo que está dentro do jogo. Então, regular isso aí não vai ser fácil, não vai ser fácil. Mas, insisto, o próprio Padilha me dizia hoje, que quando chegou com a ideia, vamos regular a publicidade do tabaco, muita gente fala, mas é impossível. Possível. Carros inteiros da Fórmula 1, inclusive de nossos ex-campeões, estavam pintados com as cores da caixinha de cigarro. Exatamente. Vamos lembrar o que era aquilo, né? Não era só uma publicidade com o nome da empresa, a cor inteira do carro, né? Que ficou mítico para alguns, etc. A gente às vezes não faz a relação que aquela cor, que aquele design era exatamente a caixinha do cigarro. E ainda assim foi desmontado. Então, enfim, quando existe vontade política, existe vontade política. Isso é muito importante que você fala sobre o carro, né, Jamil? Porque esse simbólico também é muito importante. E aí, enfim, especialistas, pesquisadores, pessoas que estudam o impacto da publicidade também no cérebro das pessoas podem falar melhor sobre isso, mas é, assim, inquestionável que existe um impacto, claro. Essa proposta que o Brasil está encampando, né, essa resolução global, a meta é aprovar até 2027, né? Então, no ano que vem. Eu achei relativamente rápido também o andamento que está se propondo fazer, né?
Inclusive eu perguntei, em 2027 seria uma resolução inicial para tratar do assunto, para introduzir o tema na agenda internacional? Não, não. Hum. 2027 o objetivo é já ter algum tipo de regulação. Então eu achei também muito ambicioso. Claro, é o início da regulação, você vai ter, obviamente, várias etapas, vai ter sem dúvida nenhuma, um período de transição, isso não é feito da noite para o dia, então será dado 5 anos para os países fazerem a transição, etc. Então, existe, obviamente, tudo isso para ser negociado ainda. Mas eu achei bastante ambicioso, mas de repente o problema exige também essa ambição, né, Gabi? Claro, com certeza, Jamil, com certeza. E eu falei, sobre as particularidades, né, a gente falou, na verdade, porque tem muitos especialistas que descrevem que o Brasil funcionou também como uma espécie de laboratório, justamente por ter tido esse vácuo, né, na regulamentação, em que as bets foram explorando as fragilidades da população, os vácuos, econômicos também, por conta dessa ausência, né, a regulamentação até 2024, ainda com diversos ajustes que estão sendo feitos e que precisam ser feitos, né? Mas você acredita que essa demora, ela também aconteceu justamente e acabou dando espaço para que as bets elas se tornassem onipresente, né? A gente estava falando aqui, você estava explicando sobre esse bloqueio a partir do CPF. Tem, claro, e eu acho isso importantíssimo. Por outro lado, as pessoas, né, todo mundo em geral é impactado por propaganda de bet em qualquer lugar. Não estou nem falando aqui em espaços, eventos, jogos de futebol, mas enfim, qualquer viagem que você vá fazer e qualquer evento que você vá, tem propaganda de bet em qualquer lugar, né? Quase que impossível você não se deparar com uma dessas se você está caminhando na rua, praticamente. Então, antes dessa trava, vamos dizer, dessa regulamentação, dessa trava estatal, assim, parece que isso propiciou, né, que enfim, que elas conseguissem se embrenhar, né, que os tentáculos acabassem se proliferando para todos os ambientes. Sem dúvida, inclusive com um garoto propaganda de milhões, né? É. É, não são anônimos que fazem a promoção, né? São, obviamente, alguns dos nossos astros que fazem a promoção. Não estou aqui julgando, quem sou eu para julgar como você decide vender a tua imagem? Eu só lembro que nos anos 50, a indústria do cigarro também convenceu médicos a fazer publicidade, né? Então, os médicos faziam publicidade de cigarro e diziam: olha, isso aqui não faz mal, etc. Não estou dizendo que é a mesma coisa, não, não é isso. Mas só para a gente lembrar que os momentos mudam, que as consciências são construídas, e que de repente a gente vê uma coisa que hoje a gente quase lida como se fosse normal. Claro que não pode publicidade de cigarro num evento esportivo. Não, mas até 20 anos atrás não era só que era normal, era a publicidade, né? Então, hoje parece um absurdo. Não, calma aí. Você vai fazer publicidade de cigarro para atletas ou usando atletas? Como é que é isso? Parece absolutamente incoerente, mas era o que acontecia e, de repente, a sociedade muda, as pesquisas avançam, as pesquisas apontam justamente para os danos daquela atividade e, de repente, a sociedade constrói uma maturidade nessa direção. Vamos ver para onde vai essa história da Beth. Posso contar só uma historinha, Por Gabi? favor, Muito. claro, Jamil, claro. Acho que 2000 ou 2001, por ali, quando isso não existia, basicamente. No Brasil, a gente tinha loteria esportiva, né? Que era o máximo que a gente tinha de legalizado. Enfim, tem as outras coisas, mas, enfim, da legalizado só tinha loteria esportiva. Eu fui para Macau, ali, né, do lado da China, quer dizer, hoje o território da China. Bom, já era naquele momento quando eu fui. E Macau tem um enorme cassino. É basicamente umas grandes atrações de Macau, esse cassino. Eu entro no cassino e alguém me sussurra no ouvido: você quer fazer apostas no futebol? Eu falo: apostas no futebol? Quero ver como é que é isso. Não sabia que em Macau fazia-se apostas no futebol. Mas vamos lá. Aí ele me leva, eu lembro que ele abriu uma cortininha assim, Gabi, e a gente entrou numa sala meio que
obscura, sigilosa, secreta. Aí a pessoa me disse assim: você quer apostar em qual país? Nos times de qual país? Eu falei: pode escolher? Eu falei: pode. Eu falei: Brasil, né? Onde eu conhecia. Aí me apresentaram, Gabi, eu estou falando de 2001, quando não existia celular, não existia absolutamente nada disso que a gente está vivendo aqui. Eles me apresentaram uma listinha de jogos que aconteceriam naquele fim de semana. Eu podia escolher, inclusive, apostar nos jogos, não estou brincando, da segunda divisão do Campeonato Paulista, de Macau. Nossa. Tá? Em Macau, eu podia apostar. Eu me lembro até de falar: não, aonde fica esse jogo? Porque, né, ou seja, como é que isso aconteceu? De ser uma coisa, eu diria, mais do que sigilosa, para ser, basicamente, um pilar econômico do esporte nacional. Aonde aconteceu isso? Qual foi o lobby? Qual foi a construção que levou a isso? Isso é uma história também a ser contada. Estou esperando que algum dos nossos colegas brilhantes jornalistas brasileiros façam um livro sobre isso, qualquer hora dessa. Jamil Chad, ó, fica a dica aí para você. Eu conheço aí um jornalista brilhante, poderia fazer um livro sobre isso. Eu não tenho essa capacidade, mas tem gente que está aí no Brasil, que eu tenho certeza que contaria uma história brilhante sobre como as bets chegaram a ser um dos pilares do nosso esporte. Por outro lado, a gente tem um Congresso Nacional que não quer regulamentar, mas mais do que isso, né? Não quer focar na prevenção. E a gente mesmo está falando aqui de alternativas, muitas vezes, que são voltadas ao tratamento. Então, o que fazer com essa pessoa? E claro que ela precisa ser cuidada, né? Mas só 6% dos projetos de lei que estão no Congresso hoje estão focando em prevenção, né? Então, a classe política, né? O nosso Congresso não está preocupado, mais uma vez, a necessidade da gente olhar para quais são os parlamentares que vão ocupar as cadeiras, né? No ano que vem, mas eles estão mais preocupados, né? Em tratar de outros assuntos, não é realmente na prevenção. Podem até sugerir um projeto de lei ou outro, mas realmente se preocupar com a saúde mental, com o endividamento das famílias e dos cidadãos, me parece que está claro que não é isso, né? Só para amarrar isso tudo, porque isso que você colocou é absolutamente fundamental da prevenção. Não é uma questão moralista de dizer: não se pode jogar porque minha religião não permite, ou porque minha fé não... Não é isso, não é isso. O que você quer fazer, você faça, e não é quem somos nós e quem é o Estado para te dizer que você pode ou não pode. Não é essa a questão. A questão é a do vício, a questão é do impacto na saúde pública, a questão é na responsabilização daqueles que depois se transformam em vítimas. Essa é a questão. Não estamos aqui moralistas dizendo: não pode beber, não pode fumar, não pode jogar. Não é isso, não é essa a história. A história é de saúde pública. O que fazer para justamente cuidar do impacto que essa atividade tem. Obrigada, Jamil. Até a próxima. Beijo a todos. Beijo, querido. E você também que me acompanha aqui no Em Detalhes, eu quero te convidar para participar, você que não assistiu à estreia do Bandidos de Farda, o nosso documentário original do ECL, para você poder acompanhar esse documentário que você perdeu, ou então para assistir de novo, né, gente? Essa produção é baseada na série que foi coordenada pela Juliana Dalpiva, tem reportagem, participação também do Igor Melo, do Chico Otávio, Chilei Alves, repórteres investigativos extremamente experientes em investigar o período da ditadura militar, trazendo esses arquivos inéditos do coronel Ciro Etchegóin. É a verdadeira identidade de um torturador muito conhecido na ditadura como o Dr. Bruno. Então, esse documentário é um documento histórico, né, gente? Quero muito que vocês assistam. E é, assim, importantíssimo para o jornalismo independente também, a gente reescrevendo a história do Brasil de alguma forma, caminhando para que não se repitam os erros da ditadura. Então, acesse em detalhesicl.com.br para assistir a íntegra desse documentário e também do debate, né, gente, que a Judalpiva teve ali com o Eduardo Moreira, com o Chico Otávio também. Se você perdeu, corre, porque o replay está disponível por tempo limitado, é imperdível, vale muito a pena.
Continuamos a nossa programação, agora tem o Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL, e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia das plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.